Marcos capítulo 16. Pode ficar sentado. Aproveitando o ensejo, eu quero contar com os irmãos aqui no culto da palavra. Estamos estudando o livro de Salmos. Pensa que livro maravilhoso que estamos estudando. E terça vamos estudar os Salmos de número 3. Já é o terceiro salmo que estamos estudando. Marcos 16, versículo 1 a seguir. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Repita essa pergunta. Vamos lá, 1, 2, 3. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. Vou repetir para você não esquecer. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Aleluia. Você pode dar glória a esse Jesus maravilhoso? Os seguidores de Jesus tinham vivido dias tenebrosos. A última semana tinha sido uma semana terrível. Primeiro porque eles caminharam durante 3 anos, sendo ensinados por Jesus, alimentados por Jesus, convivendo com Jesus. E quem anda com Jesus jamais o esquece. A vida de uma pessoa que conhece Jesus nunca mais se torna a mesma. Observa que já se passaram mais de 2000 anos. Até hoje ele marca a vida das pessoas. Você está aqui por causa dele. Você veio por ele. Agora imagine quem andou com ele pessoalmente. Quem sentou com ele na mesa. Quem presenciou os milagres que Jesus operou. Quem ouviu os seus ensinos. Quem pôde tocar nele, abraçar ele. E de repente, uma semana antes da crucificação, Jesus começa a falar: eu preciso ir para Jerusalém. E lá em Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. É necessário que o Filho do Homem morra. É claro que os discípulos não compreendiam muito bem isso. Razão pela qual um dia, quando Jesus fala sobre a sua paixão, sobre a sua dor, sobre a sua morte, Pedro o repreende e diz:
tem misericórdia de ti mesmo, não permita que isso aconteça. E Jesus teve que repreender ele duramente, dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque o objetivo de Satanás é atrapalhar a obra de Deus. E a cruz fazia parte da maior obra que Deus realizaria na história da humanidade. Porque seria a obra da redenção, a obra da salvação e do resgate da humanidade. E tudo que o diabo não queria é que Jesus fosse para a cruz. E Jesus foi esclarecendo isso, até que chega a quinta-feira. Na quinta-feira, Jesus reúne os discípulos e diz: eu já reservei um lugar para que nós possamos participar da Páscoa. E os discípulos vão até o lugar que Jesus reservou, o lugar que Jesus havia preparado para celebrar a Páscoa. Foi um momento de muita intimidade, porque estava apenas os 12. Não estava ali uma multidão conforme era comum estar atrás de Jesus onde Jesus estava, mas apenas os 12, os mais próximos, os mais íntimos. Por isso eu gosto de dizer que Santa Ceia não é para a maioria, é para a minoria. Santa Ceia não é para a multidão dos milagres, é para a multidão da intimidade. Você perdeu a oportunidade de dar um glória. Eu vou repetir: Santa Ceia não é para a multidão de milagre, é para a multidão de intimidade. É para aqueles que seguem Jesus independente das circunstâncias. É para aqueles que servem a Jesus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. É para aqueles que, independente que Jesus faça milagre ou não, está com Ele. É para aqueles que, independentemente que Jesus abre as portas ou não, querem Jesus acima de todas as coisas. E Jesus reúne apenas os 12. E ao sentar na mesa ele diz: eu desejei muito estar com vocês aqui comendo essa Páscoa. E naquele momento de comunhão, cada um tem uma reação. A que chama-me mais atenção foi a de João. João tem a ousadia de deitar no colo de Jesus. Isso é uma prova que sempre tem alguém que ousa chegar mais perto. Tem gente que se contenta a sentir Jesus à distância. Há outros que querem Jesus mais perto. Se perguntar aos 12 qual é o toque do coração de Jesus, somente João sabe falar. Porque ele conseguiu colocar o seu ouvido no peito de Jesus e sentir as batidas do seu coração. Quantos aqui querem chegar mais perto? Os que querem, levante as mãos aos céus. Se você pode, dê um minuto de adoração e glorificação a Ele. Sempre é possível chegar mais perto. Sempre é possível estar mais junto dEle. Sempre é possível sentar perto dEle na mesa. Aquelas horas foram horas singulares, ímpares, que marcaram a vida dos discípulos para sempre. Porque quem estava ali eram exatamente os amigos de Jesus. E foi uma Páscoa incomum, porque não foi apenas a Páscoa, foi o início do estabelecimento de um memorial. E o que é um memorial? É algo que é feito para que você não esqueça. É algo que é realizado para que você jamais se esqueça. Você participa de muitos cultos. E às vezes se esquece do que acontece nos cultos. Sim ou não? Mas você esquece do que acontece na ceia? Não, toda vez que você lembra da ceia, te vem à memória o significado dela. Por isso que é um memorial. Fazer isto em memória de mim.
Tem culto que você lembra de Abraão, tem culto que você lembra de Isaac, tem culto que você lembra de Jacó, tem culto que você lembra de Moisés, tem culto que você lembra de José, mas a ceia não tem jeito. A ceia é centrada na pessoa de Cristo. Quem é lembrado na ceia é Ele, o Filho do Deus vivo. É um memorial, e Jesus falou: vocês vão fazer isso em memória de mim. O pão representará o meu corpo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. O cálice representará o meu sangue. Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus parte o pão, reparte entre os discípulos. Molha o pão no cálice e dá aos discípulos. Eles participam. Foi um culto incomum. Porque logo após aquele momento, ele falou: um de vós aqui é o diabo. Um de vós há de me trair. E a atmosfera fica pesada. Porque eles ficaram questionando: quem é que vai trair? Quem é que vai trair o nosso mestre? Ficou uma interrogação, ficou uma indagação. E a Bíblia diz que quando termina a ceia, Satanás enche o coração de Judas. Ele vai até os principais do sacerdote. E por 30 moedas, ele vende o nosso Senhor. Essa é a quinta-feira. Grave bem isso. Isto é quinta-feira. Quinta-feira. Jesus sai da ceia, vai para o Monte das Oliveiras. Ele precisa orar. E por que ele quer orar? A alma dele já estava em agonia. Ele declara para os discípulos, e me chama a atenção que Jesus não esconde as suas emoções. Jesus não esconde os seus sentimentos e declara: minha alma está amargurada até a morte. Ele sentiu angústia de morte, ele sentiu tristeza de mortes e diz: ficai aqui, enquanto eu vou ali orar. Ele leva Pedro, Tiago e João, os amigos que sempre andavam com ele. Ficai aqui enquanto eu vou ali orar. Começa a madrugada, começa a noite de agonia. Jesus ora. Você conhece a oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E a resposta do pai é que não era possível, que ele deveria beber o cálice. E ele se submete à vontade do pai: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A aflição foi tão grande que o seu suor foi tornando em gotas de sangue. Essa é a madrugada da quinta-feira. Preste atenção nisso. Jesus acaba o período de oração, vem Judas, acompanhado dos representantes dos sacerdotes, beija o rosto de Jesus, e com um beijo ele trai o Filho de Deus, e Jesus é entregue à mão dos pecadores. Jesus é preso. E começa agora o vitupério de Cristo, o processo de humilhação, o processo de vergonha, o processo de dor. Começa o processo em que ele levaria sobre si a iniquidade de nós todos, conforme Isaías 53, versículo 6. Começa o processo em que aquele que não cometeu o pecado passaria a tornar-se pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, conforme 2 Coríntios 5, versículo 21. E nesse processo de humilhação,
Jesus começa a levar soco. Jesus começa a ser esbofeteado. E os seus seguidores mais corajosos o abandonam para cumprir as profecias. Ele está sozinho. Quem ousava seguir, seguia de longe, com medo, assustado, porque aquele que parecia invencível, agora está vulnerável. Aquele que venceu a morte, ressuscitando mortos, agora está entregue para ser morto. Aquele que curou as feridas, agora estava sendo ferido. O supremo pastor estava sendo ferido, e Zacarias disse: fere-se o pastor, dispersa-se as ovelhas. Todo mundo se dispersou. E Jesus é apresentado aos sacerdotes. Dos sacerdotes ele é levado até Herodes. De Herodes ele volta para os sacerdotes. Dos sacerdotes ele é apresentado para Pilatos. Essa foi a madrugada de Jesus. Envergonhado, levava soco e alguém dizia: você é filho de Deus? Fala quem te bateu. Salvou a tanto, salva-se a si mesmo, sendo escarnecido, sendo humilhado, sendo zombado. Foi a madrugada de Jesus. Jesus sabia que deveria passar por isso. Agora preste atenção. E os seguidores? O que eles estavam entendendo desse processo? Nada. Estavam todos frustrados. Perdemos o nosso mestre. Perdemos o nosso Senhor. O nosso Rabi. Estamos sem ele. Agora olha o que está acontecendo com ele. Está sendo humilhado, está sendo ferido. E por que ele não faz nada? Ele tem poder, por que ele não reage? Porque era necessário ele passar por todo aquele processo para que a salvação fosse estendida a todos os homens. Se não fora o Senhor, conforme disse o salmista, há tempo o nosso inimigo teria nos comido vivo, mas se o Senhor nos livrou dos laços do passarinheiro, é porque Jesus se submeteu a esse sofrimento. O último julgamento foi o de Pilatos. Ele hipocritamente lava as mãos para dizer que não teria culpa pelo sangue daquele inocente. E Jesus passa pela via dolorosa, carregando uma cruz sobre os seus ombros. Nesse processo de cruz, açoite, zombaria, cuspe na sua face. Todo esse processo Jesus foi passando. E como Isaías disse, como ovelha muda, levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Aleluia. Ele foi vencendo esse silêncio. E quando abria a boca era para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Já é sexta-feira. Ao amanhecer ele está carregando uma cruz. Vai até o monte chamado Caveira. Juntamente com ele está 2 malfeitores. Jesus é pregado na cruz. Cravos são pregados nas suas mãos. Cravos são pregados em seus pés. E sobre a cabeça da cruz está escrito: Rei dos Judeus. Ele é pendurado e fica lá até as 3 horas da tarde da sexta-feira. No processo que ele está pendurado no Calvário, nu, sem as suas vestes, coroa de espinho na sua cabeça, sangue sendo derramado, seu lado transpassado, alguém querendo matar a sua sede com vinagre.
Em nenhum momento ele abre a boca para amaldiçoar. Todas as vezes que ele abria a boca, era para proferir perdão por uma humanidade que não entendia o que Deus estava realizando. As mulheres acompanham Jesus. Essas aqui: Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago. Todas elas estão lá perto da cruz, chorando, entristecidas e não entendendo aquele processo pelo qual Jesus estava passando. 3 da tarde, Jesus dá o brado: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. A terra treme nesse momento, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Jesus cessa a sua vida naquela hora, o Pai recebe o seu espírito, e quem estava ali perto declara verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Você pode adorar o Filho de Deus aqui hoje? Quem pode dar um minuto de glorificação, levante as mãos. Oh, quem tem glória, oferece o teu glória. Quem tem aleluia, oferece o teu aleluia. Porque o que está acontecendo aqui é resultado do que aconteceu no Calvário. É resultado do sacrifício da cruz. É resultado do sangue que foi derramado no Calvário. Tcheremanakiandele kandoreva narashai. Tchergenagalossuyenemede canchosnai. Quinta-feira de angústia. Sexta-feira de angústia. Porque depois alguém tira o corpo de Jesus do Calvário. Sepulcro, leva ele para o sepulcro. E alguém chega diante do governador e diz: olha, os fanáticos falaram que eles vão ressuscitar, e para não dizer que ele ressuscitou porque eles podem roubar o corpo de Jesus, coloca a guarda lá e coloca uma pedra. E o governador ordenou que tivesse soldados e uma pedra muito grande no sepulcro, porque o texto que lemos aqui diz que a pedra era muito grande. Sexta-feira colocaram a pedra no sepulcro e o corpo de Jesus na sepultura. Sexta-feira os inimigos dele acharam que a vida dele tinha cessado. Sexta-feira, acaba a sexta, vem o sábado. Todo mundo ainda angustiado, com medo. Os discípulos de Jesus com medo: será que vão nos perseguir? Será que vão nos prender? O que vai ser da gente agora? O nosso líder morreu. O sábado está acabando. Vem a madrugada de domingo. Oh, meu Deus! O sábado foi de uma noite de choro. Mas como diz o Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O sábado foi de angústia, a noite foi de tristeza, mas eles não sabiam que estava preparado para o domingo de manhã. Ninguém imaginava o que aconteceria no domingo de manhã. O que aconteceu no domingo de manhã, pastor? A terra estremeceu, cruz se abriu, e nada vai seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
para sempre, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia! Aleluia! A sexta-feira pode ser de dor, o sábado pode ser de angústia, mas o domingo de madrugada é de esperança, o domingo é da ressurreição, o domingo é da vitória da vida sobre a morte. É domingo de manhã, de madrugada. As mulheres estavam ansiosas por esse dia. Elas nem imaginavam o que tinha acontecido e vão lá para honrar o corpo de Jesus. Elas compraram perfumes, aromas. Não vão deixar o corpo dele com mau cheiro, não. Vamos perfumar o seu corpo. E era o primeiro dia da semana, era o domingo. E elas vão de manhã cedo, ao nascer do sol, de madrugada, findando a noite. Estava tomada por medo e por uma ansiedade. Tudo bem, nós vamos lá no sepulcro. Olha a preocupação dela. Nós vamos lá no sepulcro, mas quem vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra para nós? Elas sabiam que elas não tinham condições de tirar a pedra, mas estão indo. Pega isso aí. Tem situações que você não pode, mas você não pode deixar de ir. Tem situação que a tua força é pequena, mas você não pode parar de fazer o que precisa fazer. Elas vão lá, sabia que não poderia tirar a pedra, mas vão fazer o que tem que fazer. Elas vão até o sepulcro. Nós não temos condição de tirar a pedra, mas vamos lá. Tem pedra que você não pode tirar, mas fica tranquilo. Tem pedra que te traz ansiedade. Não, eu não tenho condição, eu não tenho força. Mas Deus está dizendo, não para a tua caminhada. Não importa o tamanho da tua pedra. Não importa o tamanho da pedra. Caminha, faça o que precisa. Realiza o que tem que realizar. Porque aqui tem a providência de Deus. Porque o que preocupava elas, quando chega lá, já não está lá no lugar. Está entendendo o mistério? A preocupação, quem vai tirar a pedra? Quando ela chega lá, a pedra já está removida. Deixa eu te dizer algo aqui hoje, aleluia, levanta a mão porque eu quero profetizar. O que está te preocupando nessa semana, a pedra que você acha que não tem condição de lidar com ela, Deus está dizendo, ei, você veio à minha casa para adorar, você veio à minha casa para glorificar, você veio à minha casa independentemente da pedra que está diante de você. Então fica tranquilo, quando você for enfrentar ela, ela já vai estar removida e eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Quem toma posse dessa palavra profética, então reage exaltando a Deus, libera a sua adoração. Porque eu estou pregando aqui para uma igreja que crê, eu estou pregando para quem tem fé, eu estou pregando para aqueles que acreditam no poder do Evangelho. A preocupação delas era, quem vai tirar a pedra? Quando ela chega, Deus já tinha removido. A pedra era grande, já não estava mais lá. Segundo, elas queriam encontrar um corpo. A outra surpresa, quando chega lá, a sepultura está vazia. Elas vão procurar um defunto, mas alguém diz para elas, porque vocês estão procurando aquele que vive dentre os mortos? Ele não está mais aqui.
Ele ressuscitou. Aleluia, porque procura aquele que venceu a morte. Ele está vivo e vive para todo sempre. Oh! Ei, amanaracanderechelemanaracai. Quando chega lá, o sepulcro está vazio, irmão. É por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Com respeito a todas as outras crenças, nós não celebramos um Cristo morto. Não existe restos mortais de Jesus Cristo. Não tem nenhum osso na sepultura. Nem os lenços estão lá mais. Quem visitar Jerusalém vai encontrar escrito: Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Oh! Ei, amanacandere cheremai. Ele está vivo, ele está vivo. Quem pode ficar de pé adorando o Cristo vivo? Ele está vivo, assentado num trono de glória. Ele está vivo com as mãos estendidas sobre a igreja. Ele está vivo, está presente aqui por meio do Espírito Santo. Quem crê que a presença do Cristo vivo está fluindo aqui, levante a mão em forma de receber. Quem crê que Ele te aviva, recebe avivamento. Quem crê que Ele te batiza com o Espírito Santo e com fogo, seja batizado com o Espírito Santo agora. Recebe unção, recebe autoridade, recebe glória, recebe renovo. Ei, Candaramanai, adore, adore, adore. A presença dele está aqui no círculo de oração, está aqui no altar, está no meio da juventude, dos adolescentes, das crianças. Aí atrás, a você que está seguindo pela internet, você que está acompanhando o culto, recebe a presença do Cristo vivo. Aí agora, Ele está presente. Oh! Shai derecantere banarabanagashai. Ribie candeleva subenecai. Oh, aleluia! É porque Ele está vivo, porque nós somos curados. É porque Ele está vivo que nós cremos na vitória. É porque Ele está vivo que nós cremos que um dia a igreja vai sair dessa terra e encontrar com Ele nos ares. É porque Ele está vivo que acreditamos que os nossos pecados estão perdoados e o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Oh, glória! Então faça a sua declaração de fé a esse Jesus. Quem já declarou, quem já decorou essa declaração de fé? Vamos lá, até 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Dá um abraço nele aí. Sinta-se abraçado por Jesus. Olha como Ele te abraça. Olha como essa paz te envolve. Meu Deus! Oh! Ele te cobre com a sua presença. Aleluia. Patrícia e Carla, Espírito Santo, aquele hino consolador. Aleluia. Abrace alguém e ore com esse irmão e ore com essa pessoa. Diga para ele: Jesus está vivo em você. Ora com esse irmão, ora com essa irmã. Enquanto você ora, Jesus está curando aí. Enquanto você ora, Jesus está libertando aí. Enquanto você ora, Jesus está renovando aí. Jesus está enchendo, Jesus está avivando. Glória a Deus. Aleluia.
O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Playback, por favor, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O meu consolador fiel, consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair, consolador, mora em mim, um vazio quando estou longe de ti, longe de ti. Longe de ti. Amém. Disse-lhe Jesus: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por muitos. Nós vamos consagrar esses elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus. Os que vão participar após a oração permaneçam em pé, para que os obreiros possam servi-los. E à medida que vocês forem servidos, vocês tomem os vossos assentos e esperem para que depois possamos participar todos juntos. Senhor, consagramos este pão e este cálice ao Senhor. Coloque a tua virtude sobre o mesmo. E todos quanto forem participar, participem para a saúde da alma e o fortalecimento do Espírito, em nome de Jesus. Os obreiros podem descer e servir aos nossos irmãos. Vamos louvar a Deus, um hino da nossa harpa cristã. Convido os irmãos a louvar o hino 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou. Vê o Ré maior.